Isabela não voltou pro quarto principal naquela noite. Dormiu no antigo quarto de hóspedes, aquele que ficava ao lado da biblioteca. Silêncio. Só o som da chuva batendo nos vidros. E o coração dela apertando, cada vez mais. Estava acordada, sentada na poltrona, com a mão na barriga e os olhos fixos na janela. Pensava em tudo. No bebê. No chute. Na mão dele sobre ela. Na confissão de amor. Na traição que nunca pediu para viver. Na ingenuidade dela, acreditando que dominava um homem que nasceu para dominar o mundo. Eu sou uma piada. Sussurrou. E chorou. Mas não foi o choro de novela. Foi aquele choro silencioso, cansado. O choro de quem ainda ama, mas se recusa a perdoar. No dia seguinte, Isabela foi até o jardim da mansão. Sol fraco, ar fresco. Precisava respirar. Usava um vestido leve, cabelos soltos, rosto sereno. Mentira. Ela estava um caos por dentro, mas sabia disfarçar como ninguém. Foi aí que ouviu os saltos. Rápidos. Inseguros. Provocativos. Virou o rosto devagar. E lá estava ela. A mulher do corredor. A que disse ser amante de Mateu. A que sujou o nome dele bem na hora que Isabela achava que poderia perdoar. Você. Isabela murmurou. A mulher, uma loira de olhos azuis frios como gelo, sorriu como se estivesse num comercial de perfume. Uau! Ainda mais linda grávida. Deixe-me adivinhar. Mateu te convenceu de que me odeia, né? Isabela permaneceu parada. Mãos na barriga. Eu não preciso que ele me convença de nada. Porque agora, mais do que nunca, eu sei quem ele é. E sei quem eu sou. A loira riu. Passou os dedos no cabelo. Ele dizia isso pra mim também. Que eu era especial. Que ele estava mudando. Homens como ele não mudam, querida. Eles só trocam a boneca da vitrine. Foi um tapa sem mão. Isabela se aproximou devagar. Você está certa de uma coisa. Mateu não mudou com você. Mas comigo, ele nunca teve o controle que achou que tinha. A loira se virou, desdenhando. E você, princesa, tá achando que venceu? Não. Isabela respondeu. Eu só tô aqui por causa do meu filho. Mas se você vier tentar brincar de provocar de novo, eu juro, eu vou te mostrar que mafioso nenhum mete mais medo do que uma mãe com o coração partido. A mulher parou. Assustada. Isabela sorriu de lado. Agora faz um favor? Sai da minha casa antes que eu esqueça que estou grávida e resolver isso como uma mafiosa também. A mulher deu 2 passos para trás, chocada com a frieza. E saiu. Isabela voltou a caminhar pelo jardim, mais firme do que nunca. Sangrando por dentro, mas caminhando com a cabeça erguida. Naquela noite, ela não jantou com Mateu. Não desceu. Não respondeu aos bilhetes. Ele enviava flores. Ela deixava murchar. Mateu estava em combustão silenciosa. Sabia que a ex tinha aparecido. Sabia que Isabela estava sangrando. E não podia fazer nada sem o consentimento dela. Mas um homem como ele não sabia esperar. Ele queria agir. Queria arrancar a dor do peito dela com as mãos. Queria gritar que não a traiu. Que a ex só usou o nome dele. Que não tocava naquela mulher havia anos. Mas sabia que palavras agora não bastavam. Era tarde. A mansão dormia. Isabela não. A insônia vinha sendo sua única companhia nos últimos dias. O bebê chutava menos à noite, como se sentisse a tristeza quieta da mãe. Como se, ainda no ventre, entendesse que amor e dor podem caminhar juntos. Ela se levantou da cama do quarto de hóspedes, vestiu o robe de seda branco e caminhou descalça pelos corredores de mármore. Sabia exatamente para onde ia. A biblioteca. Precisava de um livro. Qualquer história que não fosse a sua. Empurrou a porta lentamente. As luzes estavam acesas. Um abajur derramava um brilho âmbar sobre as estantes. E no canto, numa das poltronas de couro, ele, Mateu. Camisa preta com os 2 primeiros botões abertos. Manga dobrada até os antebraços. Um copo de uísque na mão. Mas o que mais chamava atenção não era o visual de mafioso letal. Era o olhar. Baixo. Perdido. Triste. Ele a viu. E não disse nada. Ela hesitou. Quis sair. Mas alguma coisa,
Talvez o bebê puxou seu corpo para dentro. Você sempre vem aqui à noite? Ela perguntou, baixinho, como quem teme acordar uma lembrança. Só quando não consigo dormir. Ele respondeu, encarando o líquido âmbar. O que significa? Todas as noites. Ela soltou o ar, encostando-se à estante. Eu também. Silêncio. Ela caminhou até a mesa de centro. Pegou o vinho que estava ali. Um tinto italiano. Fechado. Olhou para ele. Me ajuda com a rolha? Mateu levantou, calmo, mas com os olhos alertas. Cautelosos. Como quem se aproxima de um animal ferido. Pegou o abridor. Em segundos, o estalo da rolha quebrou o silêncio. 2 taças? Perguntou. Ela hesitou. Depois assentiu. Ele serviu o vinho. Um copo para ela, outro para si. É estranho. Isabela murmurou, sentando-se na poltrona oposta. Estar aqui, sentada com você. Depois de tudo. Eu sei. Ela olhou para a taça. Ele olhou para ela. A mulher de ontem. Começou Mateu. Mas ela levantou a mão, interrompendo. Não. Hoje, só hoje, eu não quero falar de dor. Ele entendeu. E pela primeira vez, não tentou controlar nada. Então do que quer falar? Ela tomou um gole do vinho. Encarou os olhos dele. Depois desviou, olhando o teto de madeira esculpida. De sonhos. Eu sonhava em me casar por amor. Sonhava em dançar na cozinha com meu marido, grávida, cantando uma música brega. Ela riu, amarga. Em vez disso, fui vendida, humilhada e traída. Ele não se mexeu. Só ouviu. Mas mesmo assim, ela disse, olhando de novo para ele, eu me apaixonei. As palavras caíram entre os dois como uma bomba. Mateu baixou o olhar, a garganta seca. Eu não sabia que era capaz de amar alguém. Ele disse, depois de um tempo. Até você aparecer na minha vida feito um raio. E me quebrar inteiro. Ela ficou em silêncio. E agora? Sussurrou. Ele se aproximou devagar. Sentou-se no sofá ao lado, deixando espaço entre eles. O vinho dele ainda na mão. O coração, despedaçado. Agora, eu só quero que você fique. Mesmo que nunca me perdoe. Mesmo que nunca mais me olhe como antes. Mas fique. Por você. Pelo nosso filho. Por tudo que a gente ainda pode ser. Ela piscou, sentindo ardência nos olhos. Eu queria te odiar, Mateu. Eu tentei. Ele a encarou. Conseguiu. Ela balançou a cabeça. Uma lágrima caiu. Não. E então, sem aviso, ele estendeu a mão. Devagar. Sem impor. Sem puxar. Ela olhou para a mão dele. Depois para a taça. Depois, para o rosto do homem que destruiu e reconstruiu o coração dela. E pela primeira vez, ela aceitou o toque. Mãos entrelaçadas. Sem promessas. Só uma paz momentânea, com gosto de vinho, saudade e possibilidade. Eles não se beijaram. Não se juraram amor. Mas nesse gesto, aconteceu algo muito mais raro. Eles se reconheceram. Mateu vai abrir o peito, deixar as armaduras no chão, e mostrar que por trás do dom tem um homem que se perdeu, mas que encontrou o amor onde menos esperava, numa mulher que ele deveria apenas possuir, mas que acabou possuindo ele inteiro. Prepara o coração, porque essa cena é daquelas que fazem a gente lembrar porque a gente ama romance. Pela dor, pelo nó na garganta. Mas, acima de tudo, pela verdade. A taça de vinho agora descansava esquecida sobre a mesa. A vela que iluminava suavemente o ambiente começava a derreter em silêncio, como se ela também estivesse ouvindo tudo, e sofrendo junto. Isabela permanecia com a mão entrelaçada dele. Não era mais um gesto de rendição. Era um pedido silencioso de me explica. E Mateu entendeu. Respirou fundo. Soltou o ar devagar. E começou. Sem olhar para ela. Aquela ligação. A voz dele saiu firme, mas embargada. Você escutou quando eu disse que te comprei, não foi? Isabela não respondeu. Ele continuou. Aquilo foi uma negociação. Entre monstros. Meu pai estava morrendo. E o velho que se dizia seu pai me devia milhões. Mas o problema não era o dinheiro. Era o que viria depois. Guerra. Morte. Sangue. Ele me ofereceu você. Como moeda. Como um troféu. Como uma mercadoria.
A mão dela começou a tremer levemente. Ele apertou com carinho, sem força. Só presença. Eu aceitei. Não porque queria uma esposa, mas porque pensei que, aceitando, estaria protegendo você do que ele realmente era capaz de fazer. Eu achei que você seria uma boneca na vitrine. Um enfeite bonito num castelo de concreto. Eu não imaginava que você ia me virar do avesso. Ela olhou pela primeira vez desde que ele começou a falar. Olhos marejados, mas firmes. E por que disse aquilo no telefone? Mateu fechou os olhos. Porque eu sou um idiota. Porque na frente dos outros, eu ainda visto a máscara. Porque falar de sentimento em voz alta me parecia uma fraqueza. Mas eu não quis dizer aquilo, Isabela. Você não foi comprada. Você me foi dada. Mas você se tornou minha escolha. Ela ficou em silêncio. Mateu soltou a mão dela e levantou-se. Andou pela sala como um leão enjaulado. Eu tentei afastar meus sentimentos. Tentei te manter longe. Até mesmo na nossa noite de núpcias, eu me segurei. Porque eu sabia que se eu te tocasse, de verdade, não haveria mais volta para mim. Ele virou-se de frente. Eu não te traí. Aquela mulher foi um caso antigo. Ela apareceu aqui sozinha, sem ser chamada, porque achou que podia ter de volta o Mateu de antes. Mas esse Mateu morreu quando você pisou naquela igreja, de branco, com aqueles olhos cheios de revolta e coragem. Ela se levantou. Por que não me contou tudo antes? Por que você me assustou? Ele confessou. Eu sou o homem que manda e desmanda, que bota a cidade de joelhos. Mas você me botou no chão sem nem levantar a voz. Ela andou até ele. Passos lentos. Determinados. Parou diante dele. E agora? Ele estendeu as mãos. As duas. Abertas. Agora eu me entrego. Com tudo que sou. Sem armas, sem mentiras, sem contrato. Ela encarou cada palavra. Mateu se aproximou, um passo de cada vez, como se pedisse permissão a cada centímetro. Isabela, me perdoa. Ela piscou devagar. Lágrimas correram. Você me destruiu. Sussurrou. Eu sei. E mesmo assim, eu te amo. O peito dele estourou num suspiro. E, naquele instante, ele não esperou mais. Segurou o rosto dela com as duas mãos, com carinho e desespero, e beijou. Não como quem deseja, mas como quem implora. Como quem voltou para casa depois de se perder na escuridão. Isabela não resistiu. Porque parte dela. Sempre soube que aquele homem, mesmo nas sombras, era o único que acendia a luz dentro dela. O beijo foi longo. Lento. Rasgante. Com gosto de vinho, mágoa e redenção. Eles se abraçaram. Forte. Como quem não vai deixar mais o outro fugir. E pela primeira vez desde que tudo começou, eles estavam no mesmo lugar, ao mesmo tempo, e com o mesmo coração. A sala de ultrassom era fria, branca demais, asséptica. Mas nas mãos entrelaçadas de Isabela e Mateu, havia calor. Era a primeira consulta que ele fazia questão de ir. Vestido de preto, terno sob medida, mas com os olhos assustados como se fosse um menino. Ela, em um vestido leve e largo, com os cabelos presos e um sorriso tímido no canto da boca. O médico era simpático. Um senhor de cabelo grisalho que sabia que lidar com mafiosos exigia tato. E coração. Certo, Isabela, vamos dar uma olhada nesse bebezinho, disse ele, com voz suave. Mateu apertou a mão dela. O gel frio no ventre. A imagem no monitor. E então, tum, 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 tum. O som mais lindo do mundo. Ela murmurou, os olhos marejando. Mas o médico franziu a testa. Sorriu. E virou a tela levemente para eles. Isabela, você não está grávida de um bebê. Mateu arregalou os olhos. O quê? São dois. Um menino e uma menina. Gêmeos. O silêncio foi esmagador por 2 segundos. E então, Mateu desabou. 2. Ele sussurrou, como se não pudesse acreditar. Meu Deus, são 2. Ele se levantou da cadeira e caminhou de um lado pro outro. Depois parou. Encostou na parede, a mão no rosto. Chorou. Sem vergonha. Sem escudo. Chorou como quem nunca imaginou ter um pedaço do céu costurado à sua alma. Isabela olhava para ele, com os olhos brilhando.
2 corações batendo dentro de mim. E o seu, Mateu, do lado de fora, aprendendo a amar. Ele voltou. Se ajoelhou ao lado da maca, encostando a testa na barriga dela. Eu prometo, por tudo que sou, que esses 2 vão ter o que eu nunca tive. E que você vai ser feliz. Por mim. Por eles. Por nós. Ela passou a mão nos cabelos dele, como quem acalma uma tempestade. E naquele momento, entre gel, lágrimas e batimentos cardíacos, nascia uma família. A cozinha da mansão era enorme, chique, com tudo do bom e do melhor. Mas naquele fim de tarde, tinha cheiro de comida caseira e som de música brega. Mateu entrou, confuso com o cheiro vindo do corredor. Isabela, o que tá acontecendo? SHHHH. Ela respondeu, girando com uma colher de pau na mão. Estamos ocupados vivendo o que eu sonhei. A música tocava no celular em cima da bancada. Várias notas musicais. Você é luz, é raio, estrela e luar. Várias notas musicais. Asterisco Vando, asterisco. Mateu fez uma careta debochada. Respeita o clássico, Dom. Ela girou os quadris ao ritmo, grávida e toda poderosa. Achei que fosse me amar com um jazz italiano. Não com Vando. Ela se virou, olhou para ele com os olhos brilhando de alegria. Pegou a mão dele. Vem. Você disse que queria dançar na cozinha comigo, lembra? Eu disse. Disse. Com os olhos. Lá naquela noite. Antes de tudo dar errado. Ele sorriu. Largou o celular. Largou a postura. Largou o mafioso. E virou homem. Homem apaixonado. Segurou a cintura dela com cuidado. Encostou a testa na dela. Você me faz feliz. Ele cantou baixinho, sem saber direito a letra. Você é mais do que sei, é mais que pensei. Tá inventando, Mateu. Tô amando. Isabela. Isso conta? Ela riu. Ele a girou. E ali, entre um arroz que quase queimou e um beijo cheio de molho de tomate no queixo, eles entenderam. O amor não começa perfeito. Ele começa torto, sujo, cheio de erros. Mas quando é de verdade, ele dança com você na cozinha, ao som de Vando. A noite caiu devagar sobre a mansão. O jantar já era só lembrança, a cozinha cheirava a riso e alho, e a música brega havia parado, mas a melodia ainda ecoava nos corpos deles. Isabela andava pela casa com aquele vestido leve e a barriga de quase 8 meses em evidência. Mateu a seguia com os olhos, como se estivesse hipnotizado. Você anda como se carregasse o mundo, sabia? Ela virou-se devagar, com aquele sorriso debochado que o enlouquecia. Não é o mundo. São só os nossos filhos. Que, aliás, chutam como se estivessem em treinamento militar. Ele riu, se aproximando. Talvez herdem minha impaciência. E minha teimosia. Coitados. O beijo veio devagar. Não tinha pressa. Tinha peso. Desejo contido. Um reencontro de almas que se perderam e se encontraram 1000 vezes naquela jornada insana. Ele a levou até o quarto com cuidado. Mas não com medo. Mateu sabia o que fazia. E, naquela noite, ele amou como quem adora. Os beijos foram lentos, molhados, quentes. Não havia pressa, nem tesão vazio. Era o amor querendo sair pelos poros. Os toques eram mapas. Os corpos, bússolas. Eles se conheciam, agora. Por dentro. Ela deixou-se guiar. As mãos dele percorriam sua pele com devoção, como quem agradecia por tê-la ali, inteira, sua. Ela retribuía com suspiros e sorrisos pequenos entre os gemidos suaves. Cada toque dele dizia, me perdoa. Cada resposta dela dizia, já perdoei faz tempo. E assim, fizeram amor. Não como no cinema, mas como na vida. Com alma. Com verdade. Com cuidado. Com fome. E, ali, no calor do corpo dele, ela teve certeza. Nunca foi uma ilusão. Ela não o domou. Ela o libertou. A madrugada caiu com silêncio denso. Ambos dormiam abraçados, as pernas entrelaçadas, o mundo lá fora esquecido. Até que Isabela abriu os olhos. Mateu? Silêncio. Mateu. Ela tocou no braço dele. Ele resmungou, com a voz grogue. O que foi, amor? Minha bolsa estourou.
Os olhos dele abriram como se alguém tivesse gritado um bomba no ouvido. O quê? É sério, Mateu. Sério mesmo. Tô sentindo. Tá escorrendo. Ele pulou da cama, tropeçou no lençol, derrubou o abajur. Quase quebrou o tornozelo tentando colocar a calça. Meu Deus! Meu Deus! Os bebês! É agora! É agora! Ela disse, respirando fundo, mas com a mão na barriga e os olhos arregalados. Ele correu para pegar a mala. Voltou. Esqueceu as chaves. Voltou de novo. Pegou o celular. Esqueceu os documentos. Ela, sentada na beirada da cama, só observava. Mateu. Ela chamou, com dor e um sorrisinho debochado. O quê, amor? Fala. Respira. Só respira. Ele parou. Respirou fundo. E então a encarou. Vamos trazer nossos filhos pro mundo, Isabela. Ela assentiu, os olhos brilhando. Vamos, Dom Mateu. E ele segurou a mão dela. Porque agora, não era mais o mafioso e a prometida. Era o pai e a mãe. Era o começo. Era amor multiplicado por 2. Vamos. Isabela. Eu já liguei pro médico, pro advogado, pro padre e pra minha mãe que já morreu há 10 anos. Mas eu liguei. Isabela, sentada no banco do carro com uma almofada entre as pernas, olhava para Mateu como quem assiste a uma comédia ao vivo. Você ligou pro quê? Pro mundo inteiro. A cidade inteira tá sabendo que você tá parindo meus filhos. Vamos morrer? Só os seus neurônios de tanta gritaria. Mateu. Dirige. Em silêncio. Por favor. Ele bufou. O carro arrancou feito um foguete. E cada semáforo era um obstáculo de vida ou morte. No hospital, a chegada deles foi mais dramática que final de novela mexicana. Eu sou Mateu Bianchi. Ela é minha esposa. Ela tá parindo os meus filhos. Quem olhar torto pra ela, eu acabo com a família inteira, entendeu? As enfermeiras se entreolharam. Senhor, o senhor pode só preencher essa ficha, por favor? Eu não preencho nada. Eu paguei por esse hospital inteiro. Faz o meu sangue correr nesse lugar. Eu quero 2 salas, uma com vista pro mar, a outra com café importado e um travesseiro de pena de cisne siberiano para ela. Mateu! Isabela chamou, da maca, com uma contração suave. Senta. Respira. Ele correu até ela. Você tá bem? Tá doendo muito? Tão te tratando bem? Alguém falou algo estranho? Eu mato. Só se for de susto. Ela riu. Você tá tão calma. Porque alguém precisa manter o controle enquanto você parece um touro em chamas. Mateu não conseguiu sair da sala. Insistiu. Exigiu. Chorou. Ameaçou processar o hospital, o governo e o Papa se tentassem tirá-lo dali. Quando os médicos finalmente disseram é hora. Ele congelou. Espera. Agora? Sim, Mateu. Agora. Quer sentar ou cair? Isabela, suando, olhou para ele. Me dá a mão, Mateu. Eu preciso de você. Agora. Fica comigo. Ele engoliu em seco, segurou a mão dela com força. Eu tô aqui, meu amor. Tô aqui. Pra sempre. A cena era o caos mais lindo do mundo. Gritos. Médicos correndo. Luzes fortes. Mateu repetindo o tempo inteiro. Ela tá bem? Ela tá bem? E Isabela respirando, determinada, firme, uma força da natureza em forma de mulher. Até que veio o primeiro choro. Um menino. Forte, bravo, como o pai. Mateu caiu de joelhos, os olhos inundados. Meu filho, ele tá bem? Perfeito, disse a médica. E segundos depois, o som mais suave, doce, agudo. Uma menina. São eles. Isabela sussurrou, com lágrimas. Eles chegaram, Mateu. Ele se levantou, cambaleante, como se carregasse o mundo nas pernas. A médica o chamou. Quer cortar o cordão? Eu corto o que vocês quiserem. Querem que eu compre o hospital inteiro? Que eu plante uma árvore no nome deles? Eu faço. Com a tesoura nas mãos trêmulas, ele fez o corte. Os 2 bebês foram limpos, enrolados em paninhos cor-de-rosa e azul e colocados nos braços da mãe. Mateu se ajoelhou de novo. Deitou a cabeça no colo dela, os olhos fechados, o coração em pedaços. Me perdoa por tudo.
Por te comprar, por te enganar, por ser um idiota arrogante. Mas eles são a prova de que, mesmo na sujeira do mundo, pode nascer milagre. Isabela acariciou os cabelos dele, com os olhos fixos nas duas pequenas vidas que ela trouxe ao mundo. E você, Mateu, é a prova de que até um mafioso pode aprender a amar como homem. Ele sorriu. Beijou os dedos dela. Depois os pés dos bebês. Depois o rosto da mulher que era o seu lar. Mateu saiu da sala e o hospital inteiro ficou em pé. Eles nasceram. Ele disse. O segurança mais parrudo chorou. A enfermeira mais fria limpou os olhos. E o Dom, o rei do submundo, o homem que colocava medo em todos, estava irreconhecível. Com o rosto vermelho, olhos brilhando, e um sorriso de menino. Meu filho e minha filha chegaram. E agora? Ninguém toca na minha família. Ninguém. O céu estava limpo, como se soubesse da importância daquele dia. A antiga igreja de pedra, no alto de uma colina, estava toda enfeitada com lírios brancos, laços de cetim e velas altas que perfumavam o ar com baunilha e promessas. Matteo Bianchi usava terno preto impecável, gravata vinho e o olhar de quem enfrentaria o inferno por qualquer um dos 3 nomes que levava no coração. Isabela? Um vestido bege rendado, delicado como a brisa, o cabelo preso com pérolas. E a aura de uma rainha que venceu a guerra mais difícil. Há de confiar. Nos braços, os gêmeos. Luca e Serena. O equilíbrio perfeito. O fogo e a água. Ele, olhos intensos como o pai. Ela, sorriso calmo como a mãe. Quando o padre ergueu a voz e molhou a testa de Luca com a água sagrada, Mateu segurou o choro. E quando Serena olhou pro teto, como se visse anjos dançando, Isabela apertou a mão dele e sussurrou: Nossos milagres. O padre os abençoou. E ao final, a frase que selaria aquele momento como eterno. Que essas 2 crianças cresçam cercadas de amor, justiça, e um pouco menos de sangue, se possível. Alguns convidados riram nervosos. Mateu só ergueu uma sobrancelha. Depende de quem tentar chegar perto deles sem permissão. Na mansão, a recepção parecia saída de um sonho. Cortinas brancas balançando, orquestra suave ao fundo, convidados importantes, aliados, até rivais que vieram prestar respeito. Todos sabiam. Tocar na família Bianchi agora era sentença de morte. No meio da festa, Mateu ergueu a taça. Quero dizer uma coisa. O salão parou. Isabela Bianchi. Você entrou na minha vida como parte de um plano. E virou o plano inteiro. Você me deu paz onde só existia guerra. E hoje, com nossos filhos no colo, eu juro. Se algum dia alguém ousar fazer você chorar de novo, vai precisar de muito mais do que fé para se salvar. Todos aplaudiram. Isabela riu, os olhos marejados. Já fez isso, Mateu. E me salvou. Eles se beijaram, os gêmeos entre eles, como se o universo tivesse esperado séculos para juntar aquelas 4 almas. Naquela noite, com os filhos dormindo, a festa terminada e os corpos cansados, Mateu e Isabela saíram pro jardim. Sentaram no banco onde ele costumava fumar charuto e planejar crimes. Agora, só queria planejar o futuro. Eu ainda sou o Dom. Eu sei. Ela disse, encostando no ombro dele. Mas agora é meu Dom. Ele sorriu, acariciando o cabelo dela. E você? Sou só a mulher que te ama. E que ama essa família mais do que tudo. O silêncio caiu entre eles. Mas era um silêncio bom. De quem não precisava mais fugir, esconder, provar nada. Eles tinham tudo. Tinham a casa, os filhos, o passado superado, o amor. E tinham um futuro. Fim. Se inscreva no canal.